Olá, seja bem-vinda a mais um vlog, seja bem-vinda à minha casa, ao meu canal. Eu tô aqui com o meu regador, porque, enfim, eu vou regar as plantas. Eu quero que vocês me acompanhem hoje, que eu vou regando, eu vou apresentando elas para vocês. Eu só não lembro o nome dessa suculenta. Aqui é aquela planta de vovó, Caladium, lembrei o nome. Caladium. E aqui do ladinho dela é a árvore da felicidade. Essas daqui de dentro eu uso o regador mesmo. Mas aqui fora eu tenho a opção de usar a mangueira. Só que eu preciso estar com outra parte do toldo aberta. Eu não consigo, já tentei várias vezes. O pininho aqui que abre, ele é muito apertadinho. Esse aqui que eu falei, ó. O toldo, ele abre por um ganchinho. Aqui é o ganchinho do que já está aberto. E aqui é o ganchinho desse aqui que tá fechado. Ó, é muito difícil de tirar. Não vou conseguir jogar água assim do jeito que elas estão merecendo, mas pacientemente eu vou lá com o regadorzinho e vou colocando nelas. Jasmim. Eu só não sei qual é o tipo de jasmim. E ela tá dando uns pintinhos assim na folha. Eu tenho que ver o que é isso. Se alguém souber, me diz. Se pingar água na madeira, não deixa secar, não. Ou você vem com um paninho, se não tiver um paninho, passa a mão mesmo, porque depois a madeira fica manchada. Se você tem plantas em cima de uma superfície de madeira, tenta colocar pratinho ou então um cachepô, para que eles aparem a água e não deixem a madeira ali por tanto tempo em contato com a umidade. Isso pode acabar manchando e até fazendo uma pequena infiltração, deixando a madeira inchada e até apodrecendo. Essa é a jiboia branca, ó. Ela é bem bonita também. Não é igual a que eu tenho na sala e aqui no corredor lateral. Essa do corredor lateral e a da sala é a jiboia variegada. Não sei se vocês conseguem ver a diferença. Aí, aqui eu tenho espadinhas também. Eu tenho muitas espadinhas porque elas dão muitas mudinhas e elas são plantas muito facinhas de cuidar. Aqui eu tenho uma plantinha que ela é um pouco exigente com cuidados, ela não é muito fácil de cultivar. Ó, eu coloquei nesse vaso auto-irrigável porque ela realmente eu vejo que ela gosta muito de umidade. Lambari roxo. Ó, mas ela é uma gracinha. Só que aí ela deu uma murchada em quase todos os vasos. Aí eu tô cortando desse daqui que ele tá bem. Eu tô tirando de vez em quando e colocando nos outros vasos. Esses vasos aqui, eles são auto-irrigáveis. Eu coloco a água dentro de um buraquinho e aí tem uma cordinha no fundo que fica sugando e levando isso para o substrato, né, para a terra. Eu tenho uma espada cilíndrica. E aqui eu tenho a espadinha. Só que o que aconteceu com essa espadinha aqui? Ela tá meio tristinha. Porque eu tenho um canto do café aqui dentro. E ela ficava bem aqui, ó. Ela ficava bem aqui nesse cantinho. Mas eu acho que ela não gostou do lugar. E foi ficando estiolada, sabe? Não sei se vocês já viram esse termo. Parece que a planta tá crescendo, mas ela cresce de uma forma desengonçada. E depois ela não consegue se sustentar, ó. Ela não fica durinha.
mas ela dá uma esticada. Ela se estica para buscar a luz. Mudei ela para cá, para ver se ela melhora. Tô na esperança, né? Se ela não melhorar, eu vou substituir por outra. Mas não vou matar ela não, vou colocar ela num cantinho mais escondidinho, né? Para ela se recuperar e coloco uma mais bonita aí. Essa daqui, que é maior do que eu, é uma palmeira. E eu jogo um regador cheio, todinho nela, sem dó. Inclusive, eu uso o outro lado do regador para ser mais rápido. Aqui, do lado dessa palmeira, eu tenho a clúzia. O nome dessa plantinha, clúzia. Ela é muito usada para fazer cercas vivas. Vocês já devem ter visto. Essa daqui é um cacto que, segundo a minha amiga que me deu, Cris, ela disse que dá pitaia. Ele cresceu bem desde que eu ganhei, mas ainda não deu essa fruta que é tão maravilhosa. Aqui em cima eu tenho uma açucena. Ela dá uma flor branca linda. Aqui do lado dela eu tenho uma que é da mesma espécie dela. Inclusive ela deu uma murchadinha aqui. Não sei se ela entrou em dormência, mas ela se chama Amaryllis. Eu faço outro comentário até eu lembrar o nome da planta, gente, que me foge às vezes da memória. Ela também dá uma flor. A flor dessa minha é coral, coisa mais linda. Para fazer chazinho, são boldos do Chile. Eles estavam enormes, assim, estavam pendentes. Não sei se vocês lembram de algum outro vídeo que eu tenho aqui no canal. Só que tava ficando muito galhudo. Aí de tempos em tempos tem que dar uma podada assim radical para ele crescer de novo. Aí eu corto, pego alguns galinhos, coloco aí, enfio na terra, ele pega bem. Nós prendemos esses vasinhos com braçadeiras. A gente coloca uma braçadeira aqui na madeira e outra braçadeira em volta do vasinho. Aqui são todas espadinhas também, aquelas plantinhas maravilhosas que não dão trabalho nenhum. Elas já estão com um vasinho bem carregado. Eu tô precisando tirar, deixar só uma em cada vaso, ó, porque aqui tem várias. Não sei se vocês conseguem ver, deixa eu pegar esse daqui. Ó, já tá nascendo outra aqui. Tem uma, duas, três, quatro. Aqui, ó, também são espadinhas, só que são variegadas. Todas essas plantas manchadinhas, elas geralmente chamam variegadas. É o nome da espécie mais o nome variegada. Essa é alguma coisa do brejo, gente. Lembro já o nome dela. Aqui embaixo é beijinho. Ela dá umas florzinhas de tempos em tempos. Eu acho que tem dois pés aí, porque horas eu vejo florzinha branca, horas eu vejo uma florzinha coral. Aqui do lado, rosa. Não acredito, que emoção. Gente, a minha rosa do deserto vai florescer. A de lá da frente da varanda, ela dá muitas flores. Inclusive, eu falei pra vocês, né? Tá precisando podar lá da frente, porque ela tá ficando caída de tão grande. Ela não tá se sustentando. Essa daqui, ela até tá galhuda também, como a outra, mas ela não tá tão caída, ó. Acho que dá pra levar ainda. Mas ela vai florescer, gente. Será rosa escura ou vermelho? O que vocês acham? Acabei de encher o regador e agora eu vou jogar toda a água na palmeira, como eu fiz com a outra.
eu vou fazer o mesmo com esse vaso de babosa, porque ele também é bem grande. Essas palmeiras têm alguns anos, viu? Elas são maiores que a gente, mas elas são lindas também. De tempos em tempos tem que podar, que elas ficam muito cheias. E aqui, babosa. Quando eu comprei, era um jarrinho assim, ó. E a mulher disse que era mini babosa. Olha aí o tanto da mini babosa. Mas é ótimo, né, babosa? Todo mundo que vem aqui pede um pedacinho. Aqui são jiboias. E ali embaixo, mesmo que tenha ali do lado do chuveirão, é a amaryllis. Aqui tem um lírio bem pequenininho ainda. Aí eu improvisei, ó, pendurei eles com braçadeiras, ó. E aqui, ó, é a janela da minha cozinha. Eu tenho essas plantas aqui bem na entrada de casa. Esse daqui é uma 11 horas. E ela tem esse nome porque a florzinha abre no finalzinho da manhã, às 11. Aqui eu tenho um cacto, pelo que eu entendo é um cacto mandacaru, mas há quem diga que não. Mas ele tá aqui, firme e forte. Aqui tem uma bacia com alguns tipos de cactos. Esse daqui é um matinho, né? Vamos tirar. Tirar com todo cuidado, porque espeta minha mão. E aqui é a rosa do deserto, que tá acabando a floração, tá com umas folhinhas amarelas. Eu acho que realmente já é a hora de podar ela. Assim que ela terminar a floração. Cactos também. Uns cactos desse lado e também uma outra mudinha dessa daqui que eu tenho lá na minha sala. Toda a sala tá bem mais feliz que essa. Espada normal, não é espadinha. Agora eu fiquei na dúvida se essa daqui é o lambari roxo ou se é aquela outra que eu mostrei lá dos vasinhos auto-irrigáveis. E aqui é clorofito. Parece um matinho, mas ele tem as bordas brancas. E ali é uma chica bocejando. Dia seguinte por aqui. Ontem comecei a compartilhar com vocês as minhas plantas, os nomes, enquanto eu regava. E não concluí porque começou a ficar escuro. A gente tem a opção de escolha de deixar para fazer isso de dia, é melhor, porque a qualidade do vídeo fica muito mais atrativa, fica muito mais realista. Então eu deixei para concluir a parte de dentro da casa hoje. Gente, ó, esse daqui foi o esmalte que eu coloquei na sexta-feira à noite. Por incrível que pareça, não ficou marcado quando eu dormi. Porque é um esmalte escuro, cremoso, eu fiz quase perto da hora de dormir, mas por incrível que pareça, não marcou. Ficou ótima a esmaltação e tá assim até agora. Hoje já é terça-feira e nem descascou. Tá perfeito. Se eu quiser passar aqui um extra brilho, vai parecer até que eu fiz hoje a unha. Por isso que é sempre bom ter um extra brilho em casa, porque ele dá uma renovação no esmalte. Né? Quando ele começa a ficar opaco, então você já passa ali uma camada, já parece que você fez a unha recente. Tá com esse barulho de fundo porque estão cortando a grama aqui do vizinho. Ai, gente, é um problema, porque quase todo dia tem grama para cortar. Então, para quem produz conteúdo e para quem faz reunião em casa, é bem complicado. Mas, assim, seguimos a vida. Aí o João fala, ai amor, fecha tudo, liga o ar-condicionado. Ah, mas eu gosto de deixar a casa aberta, ventilada.
arejada, sabe? Não ficar refém do ar-condicionado todo dia, sei lá. Aí, às vezes eu fico mesmo sem paciência e fecho tudo mesmo. Mas eu fico com dó das minhas plantas também, que elas gostam, né, de ar natural. Porque o ar-condicionado, ele resseca muito as plantinhas e imagino que é que não faz na nossa pele também. Então eu só ligo mesmo quando eu tô realmente no meu limite. E, ou quando realmente tá calor, né? Então, mas esses meses aqui na minha cidade, aí tem a Chica também, né? Que ela fica ali na varanda reclamando de tudo que acontece lá fora. Voltando, esses meses aqui na minha cidade, essa época do ano, é época de ventos, então fica muito agradável o clima. Agora, julho, agosto, setembro, outubro é a época mais agradável, ventila bastante. A partir de novembro, a gente já começa a realmente precisar ligar o ar-condicionado. Gente, eu tenho tanta coisa para fazer que eu não sei por onde começar. E vocês estando aqui comigo, me dá uma motivação a mais. Estou sentindo muita falta de estudar. Também preciso reservar um tempo para isso, porque o tempo de estudos que eu tenho separado, assim, de leitura e tudo mais, é só devocional. Mas eu tenho sentido a necessidade de voltar a ler sobre o meu trabalho. Então, de consultoria, eu acho que essa questão da nossa atualização, a nossa reciclagem profissional, né, ela tem que sempre ser constante. Depois que eu concluir as plantas, eu vou aspirar a casa, porque faz alguns dias que eu não aspiro. A Joana não estando aqui, eu dou uma relaxada, eu já percebi isso. E ela é uma criança que ela adora andar descalça em casa, então eu gosto de sempre ter o piso limpinho para ela ficar andando descalça, para ela sentar no chão, como ela gosta. Esse chinelinho que vocês veem no vídeo, usando, ele é super confortável. E eu comprei ele só para usar em casa. Então, tipo assim, ele é limpinho. De vez em quando eu lavo, lógico, né? Mas eu não uso ele fora de casa, eu uso só dentro de casa. E o João também gosta muito de ficar descalço. E esses dias que eu não aspirei a casa, não limpei, eu falo, amor, calça o chinelo, a casa tá suja. Ele fala, não. Então vamos lá, tem muita coisa para fazer. Antes da gente seguir, já toca aí na tela para aparecer o joinha. Clica no curtir. Se você ainda não é inscrita, também aproveita, já se inscreve. Se você deixar isso para depois, aparece uma coisa, você acaba saindo aqui do aplicativo e você não interagiu comigo. Por favor, já deixa aí toda a sua colaboração. Mudança de planos. Vou conseguir regar as plantas só à tarde. Meu Deus. O João me mandou uma mensagem dizendo que já tá vindo almoçar, então eu vou correr com o almoço. Ele tá vindo mais cedo, porque nesses últimos dias... E eu tava já acreditando que eu ia terminar aqui de organizar a cozinha. Tirei alguns potes da geladeira que tava com coisa já passada, sabe? Joguei fora. Fiz uma lambança aqui do lado de fora da lixeira. Ai, meu Deus. Mas já consegui lavar, a pia tá ok. Só que agora eu vou ter que correr com o almoço. Enquanto o almoço tá preparando, eu vim aqui colocar logo roupa para lavar, que é o tempo que eu almoço, que eu rego as plantas, e aí a máquina já encerrou os trabalhos aqui. É assim, em casa a gente vai lembrando, tem isso, a gente vai encaixando.
no geral, para as lavagens, eu uso o sabão líquido. Se tiver roupa de cama e banho, eu coloco vinagre, que é esse daqui, vinagre de álcool. Agora, se for roupa comum, eu coloco, no lugar do vinagre, eu coloco o amaciante. Eu coloco um copinho cheio desse, mas não cabe todo no compartimento. Então, eu termino jogando aqui em cima da roupa mesmo. Depois eu pego o mesmo copinho e coloco o lisoforme. Eu ouvi dizer que o pinho-sol também faz a função do lisoforme, só que eu ainda não experimentei. Joga assim, ó, direto nas roupas também. Eu ainda não experimentei a desinfecção das roupas com o pinho-sol. O vinagre eu uso esse copinho aqui só dele mesmo. Não enche porque não cabe tudo no compartimento. Aí aqui eu vou colocar almocinho pronto, arrozinho, o feijão. Gente, esse aqui não é o feijão preto, é o feijão vermelho. Ele é tudo de bom. Também um filezinho de frango, maravilhoso, temperado com limãozinho. Tempero maravilhoso da minha mãe. Saladinha de alface com tomate, que tá aqui no fundo. Essa aqui foi feita pela minha sogra. Gente, mãe e sogras maravilhosas. Comecei por essa jiboia maravilhosa. Tem uns 3 anos comigo, tá, gente? E eu já podei ela. Quando ela ficava descendo aqui, que ela ficava descendo aqui, e que ela chegava muito, acumulava muito aqui, eu podava. E ia distribuindo em outros vasos, às vezes eu dava de presente, mudinha. Mas eu resolvi deixar ela se expandir mesmo, não faço mais cortes nela. Quando ela tá assim, eu dou uma puxadinha pra ver se já sai. Opa, saiu. Aqui tem outra. Ó, saiu fácil. Se não sair fácil, eu não tiro, não. Aí, pronto. Essa outra é daquela que eu tenho de monte, que é a espadinha. Ela tá nesse vasinho lindinho que combina com o resto da decoração aqui, ó. Aquele cesto ali é pra eu subir. Foi de roupa que eu coloquei aqui embaixo pra lavar. Aqui eu tenho uma mini samambaia, ou chamam de samambaia havaiana. E ela é uma gracinha também, já tem alguns anos comigo. De vez em quando ela fica sequinha assim, aí eu corto onde tá sequinho. Tem uma tesoura específica para as plantinhas, eu não uso qualquer tesoura, né? E sempre antes de colocar nelas eu dou uma higienizada com álcool, porque elas podem pegar fungos, bactérias. Essa daqui é a glaonema, ela fica nessa mesinha aqui, próximo à janela e à porta.
E ela tem um caule rosado, né? Coisa mais linda. Na entrada, eu tenho um vaso grande de espada, não é espadinha, é espada mesmo. Ela já tá do meu tamanho. Aí eu coloco aquele sisal ali, aquela cordinha de sisal, porque ela tá abrindo muito. Eu coloquei ali pra ver se ela se comporta. Essas daqui, ó, que estão enfiadas aqui, são mudas que eu coloquei. Eu podei daqui, do grande, que elas às vezes ficam assim, ó, caindo. Eu podei algumas e enfiei aqui na terra. E, ó, já tá dando até brotinhos. Aqui é uma Ficus lirata, essa daqui. Inclusive, ela tem que estar precisando ou tomar um banho, ou eu passar aqui um paninho. Dificulta de fazer a fotossíntese, se estiver muito empoeirada. Essa que tá do lado dela é da mesma família, chama Ficus elástica. E ela tem as folhas bem escuras e lisinhas. Também tá precisando de um paninho. De tempos em tempos precisa fazer isso. Então, eu tenho esse trio aqui, do lado da minha porta, do lado da sapateira. Aqui, eu deixo esse cestinho, porque são as coisas que usa para levar a Chica para passear, né? Coleira, saquinhos, lenço umedecido, quando ela volta, para limpar a pata. Olha ela ali, ó. Chica. Acorda, menina. Aqui eu tenho da família da Açucena lá, que tem lá fora. Agora eu esqueci o nomezinho dela, mas ela também dá uma florzinha lilás. E ela tá bem pequenininha, ela cresce mais do que isso. Só que ela tá bem lenta. E aqui do lado tem um bambu da sorte. O bambu da sorte pode ser cultivado em terra ou em água. Esse meu aqui, ó, vou ter que dar uma arrancadinha nas folhas, que tá com as folhinhas amarelas. Mas ele não solta tão fácil quanto a jiboia, eu vou ter que vir com a tesoura mesmo. Aqui, ó, tá dando até uma mudinha aqui. Aqui do lado não é planta, tá, gente? É só um arranjo seco. No balcão agora tem a Kalanchoe, que eu mostrei no último vlog pra vocês. Olha que linda de dia. Essa daqui, ela não é verdadeira. Ela é um bambu, mas é artificial. E ali eu tenho uma jiboia no banheiro. Vem daquela jiboia que tá lá na sala, é uma muda que coloquei aqui, ela também se deu bem. Vou acender a luz para vocês verem melhor. O nome dessas plantinhas aqui, que estão no pallet, é Portulacaria afra. Também é conhecida como mini jade. Dá para fazer, inclusive, bonsai com elas. Mas eu deixei elas crescerem assim, selvagens mesmo. Essa de baixo aqui tá consideravelmente menor, porque eu plantei por último. Fiz poda delas e coloquei, enfiei o galinho ali na terra. Eu tenho um móvelzinho que ele tem só orquídeas. E as orquídeas eu não uso regador, vocês lembram, né? Já mostrei aqui, acho que em 2 vídeos, que eu rego elas em água corrente. O que eu vou regar agora é essa daqui, ó. Zamioculca.
Monstera Adansonii. Ela é da família da Monstera, né? Que é a costela de Adão. Mas é a Adansonii, a espécie dela. Muito lindinha também. E essa, acho ela linda, perfeita. Vou colocar o nome dela aqui na tela para vocês. Olha, só porque a Joana não está usando a cama, eu tirei as roupas do varal e coloquei tudo aqui. Nos cabides, eu coloco só vestidos e macacões. Os macacões eu até coloco 2 assim por cabide, se não der um para cada. Mas os vestidinhos eu geralmente coloco eles sozinho. Ah, e também coloco assim, shortinho com blusa que é de tecido que é massa, não dá pra ficar dobrado. Aqui eu guardo shorts e saias. Ele tem um velcrozinho, fecha aqui. E eu guardo blusas, né? As duas são de blusas. Eu guardo biquíni. No caso tá vazia porque ela levou muitas pra casa da minha mãe. Aqui tem shortinhos pra usar com vestidos. Os biquínis, maiôs, né, que eu coloco aqui, e as calcinhas. Essa última gaveta aqui são de roupas de dormir, tanto baby doll, camisola e pijamas. Aí aqui também colocamos meias, né, que tem uma máscarazinha. Espaço aqui que coloca roupas de frio, que ela não usa muito. E aqui do lado ficam os uniformes da escola, né, tem que colocar os outros ainda. Dobrar a calcinha eu faço dessa forma. Aí eu abro aqui o buraquinho e enfio isso aqui dentro do buraquinho. Não vai sair perfeito porque eu tô fazendo com uma mão só. Mas ela fica assim. E aí eu guardo elas lado a lado. Hoje o chazinho é de capim-cidreira. A gente também tá assando pão de queijo. Tá quase pronto. Dia seguinte por aqui. Hoje é quarta-feira. Eu fiz várias coisas que eu não gravei. O celular tava carregando. Hoje pela manhã também passei uma boa parte do tempo fazendo algumas pesquisas de compras pela internet. Tem coisas que eu acho que realmente compensa a gente pesquisar pessoalmente, mas também dar um giro pela internet para ver como que estão os preços. E muitas vezes eu até concluo a compra pela internet mesmo, então gastei uma boa parte da manhã fazendo algumas pesquisas e algumas compras. E agora eu tô aqui na lavanderia, não para lavar roupa, porque graças a Deus os cestos estão ok. Eu tô aqui para lavar um tênis do João, vou mostrar para vocês como é que eu faço. E o meu chinelinho de usar em casa. Eu já coloquei tênis na máquina de lavar. Esse tênis do João, como ele é o mais novo, eu fico com receio de colocar. Então eu ainda tô lavando ele assim, manual. Esse tênis aqui, ó, ele tá... não tá tão sujo porque eu costumo lavar assim com uma certa frequência. Mas branco, né, aparece logo. Então já vou aproveitar que ele não tá usando hoje pra lavar. Prendi o cabelo aqui porque eu tenho medo de ficar pegando as coisas de limpeza, pegando o cabelo. Tem uma seguidora minha aqui, gente, uma fiel seguidora, vocês sabem quem é, né? Bem aqui no meu pé, literalmente. Coloquei várias escovinhas de dente para destinos diferentes aqui na lavanderia. Eu tenho essa verde aqui, que ela é de plantas, quando eu preciso tirar algum tipo de praga da folha do caule. Essa azul, que é de escovar os dentes da Chica. Cara, não. Essa azul vai escovar os dentes. Essa daqui, que eu guardo junto das escovas de lavar sapato. Como é pouca coisa e eu vou usar um copinho pequeno, eu acho que vai ser melhor eu usar a escova
de dentes, porque eu consigo enfiar ela aqui dentro. Essa daqui, ela é muito boa. Inclusive, eu comprei na Shopee. Você coloca a produto de limpeza aqui dentro desse buraquinho, ó. Você vai apertando aqui, ó, nesse botãozinho de laranja, que ela vai jogando o líquido e você vai lavando. Mas como essa mistura é muito cremosa, não dá pra colocar aqui dentro. A receitinha diz que vai pra você colocar detergente, bicarbonato de sódio, tudo no olho mesmo, tá? Creme dental branco. Creme dental branco, vou colocar assim no olho também. Aí mistura. Eu deixei a misturinha agindo enquanto eu lavava o outro tênis. Aí agora, enquanto ela tá agindo no outro tênis, eu vou enxaguar esse. E eu já tinha começado a enxaguar quando eu lembrei de continuar a gravação. Ó, eu vou passando a água assim mesmo. Só na parte onde eu passei a misturinha. Passo um pouquinho na mão. Vai entrar um pouquinho dentro? Vai. Mas eu vou colocar no sol pra secar. Dani, não vai ficar pedido tênis? Se ficar pedido depois que sair do sol, que eu acho difícil, eu coloco o Lysol, aquele spray, que eu coloco no sofá, no colchão. E ele tira todo o odor, higieniza. Eu tenho esse varalzinho aqui de sapatos. Daí eu vou colocar ele. Vou colocar ali na área externa. Eu não tô gostando desses cadastros. Eu acho que eu vou colocar eles um pouquinho de molho também. Vou tirar aqui. Vou colocar esses cadastros de molho também. Bom, tênis sem cáries. Tô brincando. Engraçadinho. Tênis sem cadastros. Coloquei aqui na mesma misturinha que eu usei pra lavar o tênis. E aí deixei um pouquinho aqui de molho, nem foi muita coisa não. E agora eu vou dar uma esfregadinha e enxaguar. Prontinho. Vamos pôr pra secar. E eu vou usar essa escovinha aqui. E aí eu boto o detergente aqui dentro. Ó, dentro desse compartimento. Prontinho. E agora eu vou iniciar a lavagem. Talvez vocês não estejam conseguindo ver aí, ó, mas ele tá espumando bastante. Gente, dei uma sentadinha aqui pra tomar uma água e respirar. Porque às vezes eu passo tanto tempo em pé nessa casa que quando eu me sento até dá uma dor no pé. Aí é que eu sinto o pé, porque enquanto eu tô no movimento eu não sinto muito. E outra coisa, eu esqueço de beber água. Então, assim que eu lembro, eu tenho que parar tudo mesmo para beber. Eu bebo muito menos do que eu devia. E isso é triste. Eu não sei como que você é aí com relação a essa disciplina de tomar água, mas aqui é bem complicadinho. Eu já tentei vários métodos, até ganhei uma garrafinha que vem com os horários, né, para eu beber as quantidades nos horários, que dura o dia todo. Só que chegando aqui a 1 da tarde faz um refil. E aí vem até as 19 horas da noite, né? De 8 da manhã até as 19 da noite. Porque eu tenho que tomar essas 2 garrafas, mas eu mal tomo uma, que isso é péssimo.
Se vocês tiverem ideias aí, já tentei usar aplicativo, enfim. Se vocês tiverem ideias aí de algo que funcionou com vocês, comentem aqui, compartilhem comigo aqui nos comentários, tá? E aproveitando que eu sentei, eu queria conversar um pouquinho com vocês. Uma conversa sobre mudanças. Não, a gente não vai se mudar de casa. Nós vamos continuar na mesma casa até quando Deus quiser. Nós temos sonhos, né, de nos mudar para uma casa própria, que essa daqui nós somos inquilinos, mas essa daqui nos atende muito bem. A mudança que eu quero falar com vocês é uma mudança de comunidade, uma mudança de igreja. Primeiro eu vou contar a nossa trajetória, que assim eu posso dizer, com Cristo, né? A nossa trajetória com Cristo desde que a gente nasceu. O João nasceu em um berço evangélico, né? Um berço cristão protestante. E o pai dele é pastor presbiteriano, o avô dele também era pastor presbiteriano, os tios. E aí a história dele é essa. Eu nasci em uma família católica, né? Meus pais são católicos, a maior parte da minha família é católica. E eu me converti na igreja evangélica com 16 anos. E meus pais nunca se opuseram a isso, eles sempre me deixaram livre. Lógico, eu acho que eles gostariam que eu seguisse a Cristo. Eu acho que por isso eles não se opuseram a essa minha decisão. Então, com 16 anos, eu aceitei a Cristo em uma igreja evangélica. Essa igreja era uma igreja batista, lá no Rio de Janeiro. Quando eu cheguei aqui, eu, logicamente, procurei uma igreja batista para frequentar. E o João, por sua vez, presbiteriano. Quando a gente se casou, teve aquele dilema. E aí, vamos para presbiteriano ou vamos para batista? Então, nós oramos, ficamos indo em uma e em outra por alguns domingos, acho que alguns meses, ficamos visitando as duas. Até que conversamos também com o pastor da igreja. O meu sogro estava morando em outro estado, pastoreando uma igreja presbiteriana em outro estado. E por isso não estávamos na igreja dele na época que nos casamos. Entendemos como a resposta de Deus de ficar na Batista. E ficamos lá por vários anos, até que eu engravidei e parei as minhas atividades na igreja, que eu era líder de jovens, eu era líder de louvor, o João junto comigo também, né, na liderança desses ministérios. Paralelo a isso, tinha um programa que a gente apresentava, que era como se fosse um encontro de jovens, mas a gente transformou em um programa, como se fosse um programa de TV. O projeto era, assim, super bacana. E aí a gente tinha essas atividades todas, mas com a gravidez a gente percebeu que a gente ia ter que dar uma freada, que a gente ia viver um tempo, assim, de certa reclusão. E quando eu senti que eu não ia aguentar mais, eu me despedi e falei, olha, eu vou passar um tempo longe por conta do nascimento da bebê, que é a Joana. E aí eu saí. Com uma semana depois, eu entrei em trabalho de parto, exatamente uma semana depois. No domingo, eu me despedi do pessoal. Quando foi no sábado, quase uma semana depois, eu entrei em trabalho de parto. De sábado para domingo, para ser mais específica. E aí a Joana nasceu num domingo de manhã, que era dia 28 de agosto de 2016. A Joana nasceu, foi uma alegria para todos nós, super saudável. Só que o pastor da Batista, nesse mesmo tempo que a Joana nasceu, recebeu um convite para ir pastorear uma igreja em outro estado. E ele foi, né? A igreja estava passando por algumas questões,
ele sentiu que talvez o tempo dele tivesse acabado, enfim. Nós gostávamos muito, tínhamos uma boa relação com ele e a família. E eles foram. Até hoje nós sentimos muita saudade desse casal, dessa família. E nós mantemos contato ainda. Nós ficamos, poxa, o nosso pastor foi embora, como é que a gente vai fazer? A gente vai continuar na igreja? Ou talvez seja o momento da gente ir para a presbiteriana, já que era a nossa segunda opção há anos atrás. E tinha um fator a mais, né? Justamente nesse tempo, que um pastor, amigo da família do João, assumiu a presbiteriana, praticamente nessa época. Estava lá alguns meses. Então, a gente já estava assim, poxa, se a gente não se desse tão bem aqui na Batista com o pastor e tal, a gente iria para lá. Mas aí aconteceu do pastor ir transferido para outro estado e a gente pensou, poxa, talvez agora seja a hora da gente ir para a presbiteriana e ficar lá, porque o pastor que está lá é amigo da família, nós sabemos muito bem, conhecemos bem a linha de pensamento dele, a índole dele, enfim. E quando a Joana fez um mesinho de idade, ela teve uma febre muito forte e não tinha outro sintoma, o que fez a gente ficar mais alarmado ainda. Então nós corremos para a emergência, ela fez os exames. No exame de sangue não acusou nada, no exame de urina, a médica que estava lá na emergência disse que também não tinha acusado nada. Nós entramos no consultório, o médico consultou, levantou a hipótese de meningite, a gente entrou em desespero, né? A minha mãe começou a bater o pé dizendo que não era, né? Minha mãe só faltou pular em cima do médico. Ai, que absurdo! Não é isso, não é meningite, vamos para outro hospital. Daí a gente foi para outro hospital da mesma rede do plano, e lá fizemos consulta com outra médica. Ela viu os exames e realmente no de sangue parece que não havia nada, nenhuma alteração, mas no de urina ela disse que havia uma infecção. E aí disse que a Joana precisaria ficar lá. E, nossa, foi um choque, eu não estava preparada para ficar com minha filha internada, não tinha nem levado coisas para ela ficar lá. Eu fiquei lá chorando com ela nos braços, meus pais voltaram para casa, o João estava no trabalho, meus pais voltaram para casa para fazer uma mala para ela de última hora, para mim também. E eu não sabia nem o que fazer, enfim, tudo muito novo, né? A maternidade era algo novo para mim, ela só tinha um mês de nascida. E aquela situação toda, eu não me lembro de ter ficado internada. Me bateu um desespero, sei que eu só chorava. E nós ficamos lá por 5 dias e todos os dias realizavam exames nela, inclusive exames invasivos para investigar se não havia outra coisa além da infecção urinária, se era só infecção urinária mesmo. E, graças a Deus, nesse tempo eu tive o apoio dos meus pais, né? O João também estava comigo, tive o apoio dos meus sogros, que foi algo assim que não consigo nem mensurar a importância. E as visitas que eu recebia no hospital eram basicamente da nossa família, né? Nossa família menor. Mas eu recebi uma visita fora a família, a única visita que me tocou muito, que foi o pastor da presbiteriana. Ele foi lá, fui surpreendida de forma muito positiva, conversou comigo, me acalmou na medida do possível, orou comigo. E isso foi tão significativo, que foi o principal motivo da nossa decisão por ficar nessa igreja, né? Por mudar para essa igreja. Alguns meses depois, que foi exatamente quando nós comemoramos 1 ano da Joana, no aniversário dela de 1 ano também realizamos o batizado dela, os presbiterianos batizam os bebês, então
nessa comemoração de um aninho, nós batizamos ela e também fomos recebidos no hall de membros da Igreja Presbiteriana. E aí nós ficamos até os dias atuais, praticamente, servindo nessa igreja, em comunhão com os irmãos dessa igreja. Chegamos a servir no louvor de lá também. Só não nos envolvemos mais por conta da distância. Quando nós morávamos na cidade, nós já morávamos distante dessa igreja. E exigia toda uma logística para a gente ir para lá. E aí, depois que nós mudamos para a cidade vizinha, se tornou um pouco mais complicado. A gente reduziu as nossas idas e passamos aí só nos domingos pela manhã, porque a gente pegava a escola bíblica e a gente considerava isso muito importante também por conta da Joana. Para que ela frequentasse, né, a escola bíblica, para que também ela conseguisse dormir cedo no domingo, né, se a gente deixasse para ir no culto da noite. Certamente ela dormiria muito tarde, seria ruim para estudar no dia seguinte, para ir para a escola. E aí nós estávamos nessa situação, né? Saímos do louvor, pedimos um afastamento do louvor devido a essa distância maior e a gente estava apenas servindo no canal do YouTube da igreja, que nós íamos gravar uma vez no mês. Então era o que a gente conseguia fazer. Então a gente tirava um sábado à tarde para ir lá gravar, o João fazia um programa, eu fazia outro. Mas marcávamos em sábados diferentes, porque não dava para fazer as duas gravações no mesmo dia. E aí nós nos incomodávamos em certo ponto, porque nós gostamos de ajudar, nós gostamos de ser úteis, de servir. E também sentíamos muito por não estar tanto no convívio com os irmãos, não só na igreja, mas de fazer outras coisas juntos. E nós conseguimos levar isso por alguns anos. Vai fazer 4 anos que a gente está morando aqui nessa outra cidade. E de uns tempos para cá, a gente tem sentido muita falta de viver mais igreja. Então a gente vinha, né, assim, no nosso coração falando com Deus, também falando, conversando, né, puxa, a gente está numa fase muito assim, meio que isolado de todo mundo. Enfim, Deus sabia da nossa necessidade, dos desejos do nosso coração. E usou um amigo nosso para convidar o João para uma programação de homens da igreja dele. E foi lá que tudo começou, né? O João foi para essa programação, gostou do pessoal. Quando foi no dia seguinte, ele quis ir lá no culto, né? Eu fui com ele. Era uma coisa que a gente já estava querendo, uma igreja mais próxima, pessoas que morassem mais próximo. E aí nós começamos a visitar essa igreja. Logo depois nós fomos convidados a frequentar um pequeno grupo, e esse pequeno grupo, a maioria das pessoas são daqui, das redondezas. Então, essa é a nossa situação atual, nós estamos mudando. A nossa mudança é de igreja. Estamos indo agora para uma igreja que nasceu na igreja presbiteriana, ela tem fundamentos presbiterianos, mas o pastor que está lá é um pastor batista. Então, o pessoal até brinca lá que é uma igreja batisteriana. E aí, por que eu estou falando tudo isso? Porque hoje nós vamos encontrar com o pastor da presbiteriana, né, que é um querido amigo da nossa família, ele e a família dele, né, são muito queridos. Nós vamos encontrar com ele hoje e a gente vai conversar sobre essa mudança, né, e agradecer por todo o tempo que nós fomos bem recebidos lá, nós fomos tão bem acolhidos lá. Nós somos só gratidão por esses anos que nós estivemos junto com eles. Nós entendemos que a gente precisa mesmo suavizar essa logística, para que a gente possa estar mais presente na igreja. Essa mudança era muito por questão logística. Então, eu acho que eles vão entender as nossas razões
e a amizade continua, né? Nós somos um só corpo, né? Na igreja é um só corpo em Cristo. Continuaremos sendo amigos, continuaremos sendo irmãos e, e é isso. Nós, no momento, estamos passando por essa mudança. E toda mudança, eu, pelo menos da minha parte, eu gosto de viver. Assim, apesar de eu não ter tido grandes mudanças na minha vida, mas eu passei muito bem por elas. Sempre passei muito bem por elas. E porque a gente fica com a expectativa de como que as coisas vão acontecer, a gente fica naquela ânsia de conhecer mais as coisas, de se deixar ser conhecido. Enfim, é tudo novo. E eu acho isso muito legal, essa renovação. Eu gosto das renovações que a vida nos apresenta. Você já passou por alguma mudança? Ou passou recentemente por alguma mudança? Você deve entender o que eu estou falando. Ao mesmo tempo que é nostálgico, porque algumas coisas vão ficar para trás, algumas pessoas, é ao mesmo tempo empolgante, porque você vai ser apresentado a pessoas novas e a coisas novas, né? É uma rotina nova. E eu espero que você tenha gostado de conhecer um pedacinho da minha história. Eu aproveitei essa oportunidade para contar um pouco mais sobre mim, sobre minha família, porque eu entendo que é legal compartilhar as dicas do dia a dia, a rotina, mas vocês me conhecerem, entenderem um pouco da minha história, as minhas raízes, também é importante, porque a gente acaba criando uma certa conexão. De repente você até se conectou com alguma coisa que eu falei aqui agora nessa história, e isso é muito legal. Se isso tiver acontecido, eu gostaria de saber. Deixa aí nos comentários. Vou encerrar essa conversa por aqui. Ainda tem vlog, continua aí. Eu vou terminar de tomar minha água, reabastecer a garrafinha. Acabamos de chegar em casa e o João já foi passear ali com a Chica, ele tá voltando. Gente, minha sogra fez brusquetas para a entrada do jantar hoje, sobraram e ela deu pra gente trazer. Nossa, amo. Só esquentar na air fryer ou no forno e maravilhoso. Eu vou guardar na geladeira agora, que hoje a gente não aguenta nem mais ver comida. Gente, a conversa com eles foi maravilhosa, foi super leve, assim como eles são, né? Eles entenderam, nos fizeram algumas perguntas. A gente entende que por carinho mesmo, por cuidado, fizeram algumas brincadeiras, porque o nosso pastor da presbiteriana, ele é assim, muito brincalhão. Então, quando eles chegaram lá, ele já foi falando para a esposa dele, olha, não abraça eles não, que eles não saem da igreja. A gente queria, assim, deixar portas abertas, deixar a relação amigável, deixar que a amizade continue. E, e a gente, esse barulho todo é a Chica rolando aqui na cama. É você mesmo, eu tô falando aqui, você rolando aí. E a gente encerra a noite assim, agradecidos a Deus, em paz, aliviados. Te agradeço por ter ficado comigo. Peço que você deixe a sua curtida, não feche essa página, não feche o aplicativo sem deixar a sua curtida, ela é muito importante para apoiar o meu trabalho, para apoiar o meu canal. Se você ainda não é inscrita, se inscreve, seja muito bem-vinda com tudo que você tem direito, ativa o sininho e também compartilha com alguém que você acha que vai curtir esse tipo de conteúdo, que aqui eu vou falar muito sobre organização, de tudo que envolve o nosso lar, limpeza, os cuidados com a
casa, com as plantas, com a família, consigo mesma, né? Para quem não sabe, eu sou uma consultora de imagem, então também pretendo abordar alguns assuntos relacionados à imagem, à moda por aqui. Então, vem muita coisa boa por aí. Nós temos uma longa caminhada pela frente e eu quero ter você comigo. Um beijo e até o próximo.